Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer mais uma vez o convite da equipe do programa, da CPFL, que permitiu que nós concebêssemos juntos esse módulo. Agradecer a presença de vocês que se interessaram por vir aqui hoje à noite. E falar um pouco para aqueles que estão vindo pela primeira vez, que não estiveram aqui a semana passada, sobre a proposta do módulo. Há uma grande preocupação da nossa parte, no Ministério do Meio Ambiente, nós que trabalhamos no campo da sustentabilidade, porque o conceito de sustentabilidade fica muito abstrato para os cidadãos comuns. Então, do jeito que se trata hoje na grande mídia sobre sustentabilidade, a impressão que fica para o cidadão comum é que a sustentabilidade está hoje ligada, embrincada ao tema do aquecimento global e que se trata de um tema para que grandes tomadores de decisão, presidentes de grandes nações, presidentes de grandes empresas, tomem decisões a respeito da sustentabilidade. E nós recuamos diante dessa enorme responsabilidade que nós delegamos aos grandes tomadores de decisão e pensamos a sustentabilidade, então, como decisões que afetarão o nosso futuro. A ideia do módulo é justamente caminhar na mão inversa. Trazer a sustentabilidade para o aqui e agora, para o presente. O que nós, cidadãos comuns, que não somos grandes presidentes de empresas, que não somos grandes tomadores de decisão, que não somos ambientalistas que estão salvando o planeta, o que nós podemos fazer, que está ao nosso alcance fazer para mudar o nosso presente e o nosso futuro. Então, uma ideia também de que a sustentabilidade não está num futuro distante, nem numa sociedade utópica, mas que ela está aqui agora e que é preciso que nós tenhamos algum treino, alguma habilidade para enxergar o que já está florescendo nessa sociedade, nos conectarmos com essas mudanças e, portanto, contribuirmos, fazermos a nossa parte para um futuro sustentável. Essa é a proposta do módulo. Para isso, nós pensamos e convidamos 3 palestrantes. A primeira palestrante hoje, que é a Angélica de Moura Goulart, que eu já vou apresentar as credenciais dela, é sobre a infância. Uma ideia de que nós não estamos aqui só para legar um planeta melhor aos nossos netos e aos nossos filhos, mas nós precisamos fazer com que as crianças hoje, que vão gerir esse planeta daqui a pouco, que elas sejam bons adultos. Que elas sejam não só crianças, mas adolescentes e depois adultos responsáveis. Então, a ideia de como é que nós trazemos a sustentabilidade para a infância. Como é que nós mudamos comportamento em relação à infância, quebramos paradigmas e se isso está ou não ao nosso alcance. Essa é a palestra de hoje. A palestra da semana que vem, que eu já convido todos vocês, se vocês puderem vir, será um grande prazer para todos nós, é a palestra sobre como dizer não ao consumo predatório. A palestra está ancorada numa ideia de que nós podemos, com métodos muito simples, sem grande ciência, identificarmos aquilo que causa dano à nossa saúde, ao planeta, à sociedade, a outras pessoas ou animais com quem a gente tem algum tipo de relação ou afeto e dizermos não. E, ao mesmo tempo, não sofrermos tanto com esse não, porque há alternativas. E para tratar desse tema de como dizer não ao consumo predatório, nós convidamos Ricardo Guimarães, que é um grande especialista nas chamadas marcas éticas das empresas. E, portanto, ele trata o tempo todo de como que as empresas podem passar com os seus produtos e com as suas marcas confiabilidade, credibilidade para a sociedade. E a terceira palestra é como nós podemos tomar decisões sobre o que nós temos, o que nós achamos que é a nossa propriedade, não numa ética do ter, mas na ética do ser, na ética do cuidar. Pensando que todos nós estamos aqui nesse planeta por um tempo, às vezes curto, às vezes longo, dependendo da longevidade de cada um, mas nós estamos por um período que é finito. E que ao irmos embora, aquilo que nos pertenceu não nos pertencerá mais. E aquilo que não nos pertence mais, ela vira um legado. Legado para quem e para o quê? E aí eu vou trazer, então, uma pessoa que
tomou uma atitude pessoal de transformar um pequeno sítio numa reserva natural do patrimônio permanente e criou no Brasil inteiro um dos movimentos mais interessantes que existem, que é das pessoas que hoje têm pequenos sítios, fazendas, chácaras, casas de campo, como é que elas podem contribuir para a conservação ambiental. E com isso, eu espero que a gente traga algumas, não todas, as dicas, as lições que a gente pode aprender juntos, porque é um aprendizado, sobre como fazer da sustentabilidade uma prática diária, uma prática incorporada no nosso cotidiano. Evidentemente que há outras possibilidades, e eu mesma já estive aqui falando sobre como a gente pode, através da alimentação, através do esporte, através de práticas que buscam a nossa saúde, o nosso equilíbrio, também contribuir para a nossa sustentabilidade pessoal. Então, sem mais delongas agora, e também para respeitar o tempo de vocês, eu tenho um grande prazer de apresentar uma pessoa da melhor qualidade, uma pessoa que não só tem uma trajetória invejável, mas ela traz para nós um entusiasmo, uma verdade, e eu espero que vocês gostem muito da Angélica Goulart. A Angélica, quem eu convido agora para vir aqui, ela é professora e assistente social, possui uma experiência de mais de 30 anos como docente e gestão nas áreas de educação formal e informal, tem uma grande experiência na área jurídica, participa de redes sociais nacionais e internacionais de defesa de direitos de crianças e adolescentes, ocupando atualmente a Secretaria Executiva da Rede Nacional chamada Não Bata, Eduque, pelo fim da prática de punição corporal em crianças e adolescentes. Ela também é diretora executiva da Fundação Xuxa Meneghel, que faz um belíssimo trabalho com crianças em Pedra de Guaratiba, uma área do Rio de Janeiro muito pobre, que tem um IDH muito baixo, mas também em outras áreas. E ela é especialista em direito especial da criança e do adolescente, em violência intrafamiliar, responsabilidade social do terceiro setor, mestre em bens culturais e projetos sociais. Enfim, os 35 anos de atividade da nossa querida Angélica Goulart vão trazer aqui hoje para nós uma dica de como a gente pensar em sustentar o cuidado conosco próprio, com o planeta, com a sociedade, desde a infância. Angélica, por favor. Obrigada, Samira. Obrigada. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a organização desse bate-papo da gente, a CPFL, assim como toda a equipe, a própria Samira, uma grande amiga de muito tempo, né, de trajetória e de reflexão e ação sobre a realidade. E dizer que, ao mesmo tempo que é um lugar muito confortável vir aqui falar sobre a questão da infância, porque é um lugar de convivência de muitos anos de trabalho, é também um desafio, né? É um desafio porque tratar hoje da infância, saindo do lugar comum, né? De olhar essa construção histórica, geracional, a partir da realidade, a partir do momento em que a gente está vivendo, a partir de toda a transição pela qual a nossa sociedade está passando, é um desafio. É um desafio porque eu, pessoalmente, não acredito que a gente possa pensar em sustentabilidade sem olhar para a nossa infância. Mas não aquele olhar assim só de vamos cuidar das criancinhas, mas que pessoas nós estamos formando, né, como famílias e como educadores para esse mundo, porque esse planeta que nós cuidamos e que queremos preservar vai exatamente estar à mercê das decisões desses grupos, né? Daqui a pouquíssimo tempo, porque inclusive a infância é um período geracional muito curto, né? E logo, logo as crianças crescem,
né, e viram jovens, adolescentes, adultos, tomadores de decisão, e aí fica, assim, uma responsabilidade enorme nossa, de adultos, né, da sociedade civil, do Estado, como diz a nossa Constituição, formar essas pessoas, mas não a partir de um olhar de que ela não tem de tutela, mas de um olhar de respeito, de um olhar de cuidado, de um olhar de atenção e de um olhar para um sujeito, né? Eu acho que essa é a minha proposta, trazer aqui para vocês esse olhar da criança como sujeito de direito pleno, né? Sujeito desde o momento em que nasce, e não alguém que vai ser um sujeito lá, né, lá na frente quando crescer. Porque esse, tradicionalmente, é o papel que a nossa sociedade atribui às crianças. Vamos educá-las, vamos ensinar o que pudermos para ela, porque um dia ela será, né, realmente um cidadão. Não. Então, eu acho que a proposta da nossa conversa hoje é um olhar para essa criança, um olhar para esse período da vida que todos nós passamos por esse período, é óbvio, né, basta estar vivo para isso, e que está tão longe, né, e a gente se esquece com tanta facilidade, né, das coisas que a gente percebia, das coisas que a gente vivia, da potência que tem dentro dessa criança, da capacidade que ela tem de viver e de transformar o entorno dela na formação de cultura, na cultura de pares, com os seus próprios pares, as invenções, as crianças. E eu acho que a gente pode começar um pouco tentando perceber desde quando, né, essa criança foi percebida socialmente, né? Porque a gente costuma dizer que há uma invisibilidade da infância. Uma invisibilidade histórica, é muito recente a discussão sobre a infância, né? A discussão sobre a infância como um fenômeno social. É muito recente, não só historicamente, mas o reconhecimento social da criança, né? E da infância, né? E do que ela traz para a gente, e até em termos de produção, né? Que se a gente for buscar, a gente tem pouquíssimas produções tratando desse fenômeno. Então, o que eu proponho é a gente abrir uma conversa, né, uma roda de conversa, e o primeiro desafio que eu trago para nós, né, é a pergunta de que, não só de que planeta nós estamos deixando para as nossas crianças, mas que crianças nós estamos deixando para esse planeta. Então, eu acho que essa é a grande questão que nós, como adultos, né, no mundo construído para os adultos, né, temos que nos fazer. Eu fico imaginando se nós tivéssemos uma criança aqui nos olhando, né? Aliás, depois essa é uma evolução da nossa conversa. Assim, como ela chegaria naquele balcão? Claro que não para beber algo que ela não pudesse, mas como ela chegaria naquele balcão? Como a criança circula pela nossa cidade, no espaço público, né? Se a gente se colocar um pouco assim no lugar da criança, começa a perceber de que lugar é esse que a criança olha o mundo, né? Porque o mundo e as nossas cidades, elas não estão planejadas para as nossas crianças, né? Então, a criança, para subir no ônibus, ela tem dificuldade, para ir ao mercado, e as prateleiras são todas lá no alto. Então, que mundo é esse que não contempla, né? E nem percebe a criança como um cidadão que tem direito a circular e a estar nele com todas as possibilidades como nós adultos estamos. Então, na verdade, a gente tem um mundo que é feito pelos adultos, para os adultos, né? E que, por trás disso, existe uma preocupação de cuidar das nossas criancinhas, que são sujeitos potentes e plenos, e eu acho que é por isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. A infância, né, ela é um fenômeno, como a gente começou falando, eu não vou nem entrar na questão da história social da infância, porque eu acho que não é o foco da nossa discussão hoje.
mas eu vou entrar num foco assim de como a criança começou a ser percebida na modernidade, né, depois no pós-guerra, que eu acho que é quando a criança era um ente da família, né, e começou com o resultado dos pais ou irem para o campo da batalha, ou irem ao trabalho para sustentar aquela guerra, a criança ela apareceu e se apresentou no cenário do mundo como um ser que precisava ser cuidado, que precisava de uma atenção especial, né? E a partir daí foram criadas uma série de organizações para receber essa criança, atender essa criança, cuidar dessa criança, educar essa criança, e sempre tendo essa criança como alguma coisa assim que não tem nada dentro dela, e nós adultos é que vamos ensinar tudo para elas, né? E onde ficaria a voz dessa criança, né? Como é que a gente trata essa criança? Esse mundo adulto percebe e acolhe essa criança como um ser pleno, né? Como um cidadão pleno? Ou a gente vai trabalhar para essa criança um dia ser isso? Eu tenho um videozinho, que é um desenhozinho animado, que a gente discute com as famílias, que eu acho que a gente podia dar uma rodadinha só para a gente perceber e dar uma refletida, ele bem curtinho, para a gente ver como é que a gente pode, se a gente se reconhece ou se a gente percebe o quanto as crianças estão à mercê desse mundo adulto. Esse é um vídeo muito interessante que depois a gente pode deixar como referência no site, tanto para as pessoas quanto para as organizações sociais, porque ele mostra assim, muito claramente esse dia a dia que a gente não se dá conta, que é tão automático que a gente não se dá conta, né? E como a gente acaba ele representando assim, a coisificação da criança, né? A gente puxa, a criança está vivendo aquele mundo, o olhar dela é um olhar na direção do tamanho dela, né? E a gente às vezes pensa que o direito dela é do tamanho dela, né? E aí essa é a grande preocupação nossa, né, do nosso trabalho, no sentido de que a criança ela só tem uma estatura pequena, né? Ela só tem uma estatura menor e ela precisa de cuidados especiais para se desenvolver, mas ela é uma pessoa inteira que está ali, ela é uma pessoa plena que está ali. E se ela é plena de direitos, né? E se ela é plena de direitos, ela tem que saber disso e ela precisa exercitar isso desde muito cedo. E eu acho que essa talvez seja a alternativa, um começo de conversa para a gente pensar no mundo sustentável praticamente, né?
porque essa criança, ela tem o poder, né? Ela tem a capacidade de transformar esse mundo, de trazer esse mundo, trazer para esse mundo um olhar tão simplificado, um olhar tão prático, né? Quem trabalha com criança sabe muito bem disso, que no momento em que a criança é dada à criança, o direito, né? Um direito não é dado, mas se cria a oportunidade dela exercer o direito dela de falar, de mostrar, de dizer o que ela pensa, as grandes oportunidades que a gente tem de ter um novo, de ter o simples, de ter o prático. Né? E em relação à questão da sustentabilidade, eu acho que essa é uma discussão que nós precisamos fazer. Quando a gente fala, eu penso em pensar a sustentabilidade, a gente às vezes foca muito mais para as relações, como a Samira estava dizendo, de medição de carbono, né, medição de aquecimento global, que são coisas assim muito distantes, às vezes, bem possíveis para o cidadão comum, né, mas muito distantes dele transformar. Né? E aí a gente, às vezes, perde a condição de transformar o que está dentro e o que está perto de nós. E a criança, qual é o mundo da criança? Ela vive em família, ela vive na escola, que são os grandes espaços de socialização dela. Só que para ela circular nesse mundo, ela carrega essa invisibilidade, porque os direitos dela ainda são... Algumas pessoas dizem assim para mim, como é que você fala em direitos humanos? Isso é uma coisa tão antiga, já está sendo superada, a gente avançou, a gente está na era do direito, a gente avançou tanto. Será que a gente avançou no direito da criança? Né? Não no direito da criança, aquele direito a ter escola, a ter saúde, que é a dimensão da sobrevivência da criança. Mas um direito dela de exercitar e de ser pessoa plena. Será que a gente avançou de fato nisso? Né? É uma pergunta que a gente se faz, porque foi preciso, na época do pós-guerra, depois que veio a Declaração de Direitos Humanos, se pensar, e as crianças? Né? E aí foi criada, esse ano é um ano histórico para a gente, porque é um ano em que a Convenção dos Direitos da Criança completa 20 anos. Né? 20 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, onde estão determinadas as maiores diretrizes, e é o documento mais assinado e ratificado no mundo todo. Né? Todos os países assinaram, e a Convenção ela traz esse poder de se constituir como uma lei dentro de um país. Só 2 países não assinaram a Convenção ainda. Né? É os Estados Unidos, né? E a Somália. E parece que os Estados Unidos, por pressão agora, está levando ao Congresso e ao Senado a votação da Convenção para ser ratificada. Né? Então, essa Convenção, e depois de ratificada, ela precisa ser materializada. Né? E precisa ser divulgada. Quantas pessoas sabem sobre a Convenção? Quantas pessoas no mundo pensam sobre isso? Poucas. Né? Poucas estão atentas e acompanhando esse movimento do direito, né, da infância como uma coisa importante e séria. As crianças, elas acabam sendo, e não há queixa nisso, existe assim uma provocação na gente para a gente assumir uma outra posição diante disso. Mas as crianças, elas sempre são preteridas. Se nós tivermos que tomar decisões num país, infelizmente, as questões políticas, econômicas, de grande porte, elas acabam assumindo um papel muito maior do que se decidir em relação à questão do direito da infância. E o Brasil, ele é um país bastante avançado na sua legislação em relação a direitos humanos. Ele é um país que hoje uma referência, inclusive, em relação a direitos humanos. Mas nós estamos... Referência, sim, mesmo que a gente ainda tenha muitas questões a conquistar, mesmo que a gente tenha muitas questões a avançar, a questão nós temos uma legislação, e a legislação, isso é uma provocação, a legislação
uma ferramenta importante, porque é ela que baliza a relação numa sociedade civilizada, né? E depois vem todo um processo de educação para se mudar o comportamento da população, para se alcançar a idealização dessa legislação, né? E a criança, ela precisa ser inserida, ela precisa ser vista, ela precisa ser colocada nesse lugar. Nós temos um mapa que fala sobre os direitos da infância no mundo, né? E ele é um mapa mundi dos direitos da criança. Eu queria que vocês, por favor, projetassem para a gente refletir um pouco sobre ele. Não sei se está claro. A gente tem aí um mapa mundi. Esses são os 23 países que conseguiram alcançar todos os requisitos propostos pela Convenção, inclusive com a proibição do castigo físico e corporal em relação à criança. Então, esse é um mapa mundi das nossas crianças. Isso eu acho que dá noção para a gente um pouco da invisibilidade das nossas crianças dentro do cenário do direito internacional e mundial. Há uma preocupação muito grande com a infância, mas entre essa preocupação e a materialização de ações que possam proteger a criança e ter a criança num lugar que lhe é de direito, existe um espaço aí muito, muito grande. Né? Então, esse mapa, eu acho que ele é super assim, emblemático para dizer para a gente como é que a gente ainda vê as nossas crianças. E aí é uma contradição, né, gente? Assim, a gente está discutindo sustentabilidade, a gente está discutindo como é que a gente enfrenta mesmo as dificuldades para preservar todas as questões ambientais do nosso planeta, mas a gente não pode esquecer das pessoas que vivem nele. E não pode esquecer que essas pessoas são as pessoas que se responsabilizarão por ele, né, que vão geri-lo. Né, e se ela for tratada com respeito, com cuidado, desde o seu nascimento, né, e a gente trouxer valores atualizados, valores de pertencimento, valores de responsabilização, valores de proteção e de defesa, nós vamos ter pessoas que vão estar mais preparadas para lidar com a situação do que talvez a nossa geração, né, que teve que bravamente enfrentar várias outras questões muito sérias, mas que quer deixar um mundo melhor. Mas para esse mundo ser melhor, é preciso que a gente inclua a voz das crianças. A participação infantil é um passo largo, né? O reconhecimento da criança, da voz da criança, é um passo largo que nós precisamos dar para nós termos avançado realmente nesse direito. Criança não se escuta criança com seriedade. Não se escuta. Né? A voz da criança, a criança não vota. Né? Vocês vão falar assim, mas que isso? Não, mas a criança não vota, ela não participa de decisões. Né? Quando ela consome por influência da sociedade, né? Ela decide porque ela quer ser igual e ela consome não como um adulto. Ela não consome da mesma forma que um adulto. Ela consome porque ela é atraída, né? E ela precisa ser igual aos outros. Então, como é que a gente está olhando isso, está cuidando disso, está sendo responsável por tudo isso? Então, penso que pensar infância, né? E as crianças que habitam esse fenômeno, em relação aos meios em que elas são colocadas, os meios de socialização, que é a família, que é a escola, que se responsabilizam inteiramente por elas. E em relação a uma formação ética em cima de valores, né? Em cima de valores que possam transformá-la num cidadão do bem, né, uma forma bem simples, traduzindo de uma forma bem simples, é um desafio para a nossa sociedade. É um desafio para as nossas famílias,
é um desafio para as nossas escolas, é um desafio para todos nós. E o quanto e isso está ao nosso alcance, né? Está ao alcance de cada um. Está ao alcance de cada responsável e cuidador das crianças, está ao alcance de cada educador que se der conta da sua responsabilidade, e está ao alcance da sociedade, do governo. É preciso ter vontade política e ter um plano, né, de intervir mesmo na formação e na educação para a civilidade das futuras gerações. E aí eu acho que é bom a gente ver um pouquinho da responsabilidade da gente com um videozinho também muito rapidinho que a gente trouxe aqui. Não sei, ele não está muito bom. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Hoje, uma preocupação de toda a nossa sociedade é em relação à questão da violência. Eu nem vou falar no singular, porque eu acho que não é a violência, são as violências, né? As diferentes, as modalidades da violência, a banalização da violência, né? E uma grande questão que a gente traz em relação às crianças é que nós ensinamos isso para as nossas crianças muito cedo. Né? É dentro de casa, né, que nós, quando castigamos fisicamente os nossos filhos, é que nós ensinamos a criança que é legítimo ser violento. Que a violência é uma linguagem legítima, né, do mais forte sobre o mais fraco. Seja o mais forte do poder físico dele, seja o mais forte simbolicamente. É muito cedo que a criança aprende isso. Isso é uma grande questão, fazer um corte, uma interrupção nessa prática, né? Dar conta de que é violência, dar conta de que a gente está fazendo uma violação à integridade de um outro ser. Eu acho que talvez hoje seja o grande desafio da nossa sociedade para a gente mudar e avançar na formação das nossas crianças. Porque é quando a gente diz para a nossa criança que vale. Né? A gente pode resolver a diferença com um soco, né? Com um berro, né? Com uma agressão, né? Com uma coisa que hoje a gente não se usa mais, nem no adestramento dos animais se usa mais qualquer forma de dor. E nós, homens, ainda estamos educando as nossas crianças pela dor, né? Pela dor física. Né? Isso é uma violação. E aí eu me reporto àquela conversa lá no início da invisibilidade da criança como sujeito pleno, como sujeito de direito, porque se ela fosse de fato sujeito pleno e sujeito de direito, ela teria garantido a integridade física dela. Né? Como qualquer outro cidadão aqui presente tem a sua integridade física garantida. Nenhum de nós aqui pode ser agredido fisicamente sob qualquer justificativa.
E com a criança isso é uma coisa muito natural. E é uma prática tão aceita que a gente nem consegue reconhecê-la como uma violência. Né? A gente nem consegue reconhecer a agressão de uma criança como uma violência. Né? Quem consegue admitir isso? Né? E como é que a gente dá conta disso? Como é que a gente quer um mundo sustentável? E aí o sinônimo de sustentabilidade, né? A tradução de sustentabilidade é uma vida harmoniosa, de uma forma sistêmica para todos os seres que convivem e vivem nesse planeta, se a gente não consegue educar as nossas crianças, olhar para as nossas crianças, ensinar para as nossas crianças, através de uma coisa, de um dom ou de um recurso que nós humanos temos, que é a palavra. Né? Nós não conseguimos educar pela palavra. Nós precisamos corrigir, né? Corrigir através da dor física, para que aquilo não se repita. Isso é tão primário, né? Isso é tão estranho quando a gente para pensar, porque às vezes se bate porque se apanhou e acha que é uma prática que se reproduz, porque como qualquer outro comportamento, a violência é um comportamento aprendido. Se bate porque se apanhou e se repete. E aí e vai se reproduzindo esse comportamento até a ponto de que nós somos, muitas vezes, ou reativos a qualquer forma de agressão, ou submissos a qualquer forma de agressão. Então, o conceito de sustentabilidade, ele compreende também o conceito de democracia. Né? E o fortalecimento da democracia passa pelo conceito, né, da autoestima, do reconhecimento do direito, da informação, do ver o outro como um igual, né? E o combate à violência, né, contra a criança, qualquer violência contra qualquer pessoa, também contra as crianças, é fundamental para a gente construir realmente um planeta onde a convivência seja uma convivência de bem-estar, de harmonia para todas as pessoas. Sejam elas crianças, adultos, idosos, né, ou pessoas mais velhas, né, para todas as pessoas. Então, a outra questão que a gente traz é assim, não adianta a gente ficar só apontando de que a violência urbana é uma questão séria, de que nós não podemos sair na rua, de que a situação chegou a um ponto tal que tomou conta. Se a gente não começar a fazer alguma coisa do jeito que a gente aprendeu e está aprendendo, a lidar com todos os outros recursos, né, de sustentabilidade ambientais, né, na forma como a gente se alimenta, na forma como a gente faz o uso da água, né, na forma como a gente trata mesmo todos os outros recursos naturais, tratar essa questão da violência aonde ela começa, né, aonde é possível a gente fazer alguma coisa, que é dentro da casa da gente, num espaço. E para isso, o primeiro passo é eu reconhecer que a violação da integridade física do outro é uma violência. É o primeiro passo, reconhecer que eu posso, porque a violência é uma relação de poder. Né? A violência contra a criança é uma relação de poder. E muitas vezes a gente não se dá conta, mas a gente quer ter o poder sobre aquela criança, sobre aquela criança que ainda é coisificada para a gente. Isso não é uma decisão consciente, obviamente. Isso é uma decisão automática, em que a gente reproduz comportamentos que a gente aprendeu e a gente não se dá conta do que eles hoje não têm mais lugar na nossa sociedade. Então, se nós queremos um mundo melhor, um mundo sustentável, um mundo em que todas as pessoas se responsabilizem por ele, e tenham uma relação harmônica, a gente tem que olhar para cada ato da gente. Quando a gente é chamado na escola porque o filho começou a agredir, hoje um fenômeno, a gente estava até discutindo há pouco sobre o bullying, né? Que é um fenômeno hoje que a perversidade que as pessoas têm no sentido de agredir umas às outras desde muito pequenas, né? Isso vem da onde? Né? Nós não nascemos assim.
Nós não nascemos dotados de agressividade e violência, a não ser para nos defender. Né? Nós adquirimos esse comportamento, nós aprendemos e podemos desaprender. Esse talvez seja, para nós, do movimento da infância, o primeiro passo, né, para a gente reconhecer que a gente quer um mundo melhor para todos nós. Porque essas crianças, daqui a pouco, são adultos e vão estar praticando as mesmas violências. Né? E as violências, elas não são contra o outro, né? São contra o ambiente, são contra o entorno, são contra o mundo em que a gente vive. Então, acho que trazer essa discussão, né, e essa reflexão, que muitas vezes passa ao largo a gente chega cansado e a criança está pedindo coisas, a gente não reconhece que o olhar da criança é diferente do nosso, que ela quer coisas diferentes da gente. Às vezes a gente quer que ela faça coisas que ela não está preparada para fazer. Às vezes a gente está num restaurante ou em algum lugar e a criança tem um comportamento, né, de derrubar algo. E ela é duramente repreendida, humilhada, né, na frente, publicamente, em que qualquer um de nós não aceitaria que se fizesse. Porque ela nem está preparada para ter condições de não derrubar aquilo que estava na mão dela. É natural, é uma característica daquela idade, a criança derrubar alguma coisa e ela é punida. Né? E aí ela vai realmente acumulando uma série de situações que, internalizadas, podem gerar pessoas adestradas, pessoas que respondem sempre sim para tudo que vem, porque temem qualquer forma de represália em relação à sua integridade, né? O que é um valor, assim, a sua dignidade, que são valores que nenhum de nós, como adultos, abrimos mão dele. Então, eu penso que a gente pode caminhar para um mundo diferente, né? Um mundo mais igual em relação às nossas crianças e que a questão da sustentabilidade para uma vida melhor passa pela questão de termos uma relação mais respeitosa, mais solidária, mais justa, mais amistosa com os nossos meninos e com as nossas meninas. Né? E as famílias que ainda não aprenderam, porque é possível, né? Porque aprenderam uma outra coisa e repetem, tem essa possibilidade de experimentar um jeito diferente, de experimentar a palavra como solução, a palavra como mediação. Muita gente, quando a gente traz essa discussão, diz, isso é uma questão de fórum privado. Né? Acontece dentro da casa. Para quem? Para a criança ou para todos nós? Né? É de fórum privado se fosse um homem apanhando de uma mulher? Se fosse uma mulher apanhando de um homem? Né? Então, não é de fórum privado. É uma responsabilidade do Estado, sim, e de cada pessoa impedir que essa violação aconteça. E a voz das crianças, ela é fundamental nisso, porque ela tem soluções, ela tem possibilidades, né? E ouvir a criança é ter uma criança potente. Então, eu estou falando muito da questão familiar, mas eu acho que não é só na família. O espaço da educação também acontece isso. Eu não sei se seria possível projetar, mas eu trouxe assim, 2 exemplos de uma rotina retratada por crianças, né, que eu gostaria de pensar com vocês assim, que criança é essa, né, de hoje, que acorda, que bota o irmão para a escola, né, que faz o almoço enquanto os pais estão trabalhando, né, que toma decisões, que cuida da casa e que, ao abrir a porta e entrar na escola, ela tem que se destituir de todas essas informações e tem que entrar ali como um ser que nada sabe e que tem tudo a aprender. Né? Onde todo o conhecimento que essa criança traz, todo o valor que essa criança traz, às vezes fica à porta da escola.
né? Então, muitas vezes não é incorporado na escola. E o fato, e a outra questão que nós... É muita coisa em relação às crianças, mas eu acho que ali dá para a gente pensar um pouco assim, né? Eu acho que quem fez teve uma intenção, mas eu acho que a gente pode fazer uma leitura um pouco diferente do autor. Ele mostra a mudança, né, nesse passar dos anos, da relação dos pais com a criança e com a escola, né? No início, a criança é duramente repreendida porque... tirou uma nota baixa, ou porque não foi muito bem, e depois aparece ela sendo, se vangloriando, porque quem está sendo cobrado pela nota que ela tirou é o professor, que às vezes é um pai também, né? E é uma mãe também. Então, esse papel duplo do professor é um papel muito delicado, é um papel muito difícil, é um papel que precisa ser muito valorizado, que precisa ser muito cuidado, para que ele tenha condições de realmente educar essa criança para a potência, essa criança para uma outra perspectiva, para uma outra vida, né? De uma forma completamente diferente do que hoje, infelizmente, nós temos assistido e compadecidos do que representa a nossa escola. Muitas vezes essa criança que fica plugada lá o dia inteiro tem muito mais informação do que nós adultos, né? E essa relação de informação, conhecimento, também desestabiliza muito as relações entre adultos e crianças, né? Porque até então os adultos eram os detentores de todas as informações, né? E hoje você às vezes pega uma criança que detém muito mais informação do que o seu professor, do que o seu pai, do que a sua mãe, né? Isso assim. E como é que se lida com isso? Eu acho que a criança, nesse ponto, ela é muito generosa. Eu trabalho com famílias que isso acontece e é muito comum. E as crianças têm um papel fundamental de serem as pessoas que vão levar para a família a informação, vão discutir com a família a informação, vão promover no interior da família as mudanças necessárias para elas terem uma vida melhor, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar as crianças de uma forma diferente, né? Reconhecê-las como pessoas plenas, como sujeitos plenos e... nos comprometemos a pensar que isso muda e muda muito a perspectiva do nosso futuro. Para um mundo mais pacífico, mais harmonioso, né? Com as pessoas tendo relações mais sadias entre si e com o seu entorno e com o ambiente. E eu acho que fica aqui uma reflexão para a gente nesse sentido. Bom, então, nós temos agora já alguns parâmetros para podermos refletir melhor, né, com as palavras, sobre essa nova criança mais potente, subutilizada ou mal compreendida, e muitas vezes, assim, até violada, né, nos direitos dela. Então, vamos abrir agora o debate com a plateia. Portanto, vocês que estão interessados, levantem a mão, serão atendidos. Jéssica está aqui, a Cláudia também. Então, fiquem à vontade com as perguntas. Vamos aproveitar a presença da nossa palestrante aqui hoje. Muito obrigado. Angélica, Sim. Ouvindo você, eu fiquei muito tocada e também pensativa, porque você, eu sei que mãe de 4 filhos e eu mãe de 2, então a gente volta o nosso olhar para a época em que nós educamos os nossos filhos. Mas eu fiquei pensando num tipo de criança hoje que é muito comum, e eu queria que você falasse dessa criança, que não parece que é a criança que é a criança violada, mas parece que ela é a criança tirana, aquela criança mimada, aquela criança que não aceita um não, né?
Então, eu queria que você falasse sobre esse outro lado, esse monstrinho que a gente acabou criando, que é o lado oposto da moeda da criança humilhada, ofendida, violada, mas que é aquela criança super mimada, super estimulada, super consumista, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa criança para nós. Essa criança também, ela é produto, né, da nossa sociedade, né? E ela também, esses comportamentos citados, né, são todos comportamentos também aprendidos. Então, o que eu acho que o grande desafio da gente é como se educa, né? Como se educa a criança para ela não ser tirana, para ela não ser consumista pela palavra. Porque quando a gente fala do não bater, eu não sei, a sua pergunta, Samira, ela é uma provocação. Porque dá a impressão assim, de que essa criança, né, quando se tira o castigo e a punição, nós vamos ter uma criança tirana, consumista, né, que realmente é muito difícil de se lidar. E, na verdade, isso não é educação. O castigo, ele não se contrapõe, né, à não colocação de limites na criança. Então, ninguém está falando de que a criança... mas ela precisa participar disso de um outro jeito. Cada ação, se a criança desde muito pequena compreende que cada ação dela tem uma consequência e uma repercussão, ela começa a ser responsável por aquilo. Né? Ela começa a se responsabilizar. Aí quando você diz que eu tenho 4 filhos, eu me sinto assim super à vontade de dizer isso, porque é um desafio para nós mulheres trabalharmos, né? Sermos muitas vezes provedoras e educar sem qualquer forma de violência. Né? E o diálogo, ele é um exercício. Eu vejo hoje, o meu filho ainda não tem filhos. Né? O meu filho não tem filhos, mas ele namora uma moça que tem filhos. Né? E tem uma filha. E eu vejo como o comportamento aprendido é internalizado e é distribuído, né? Disseminado. Porque, outro dia ele estava dizendo para ela, nunca bata na sua filha. Porque cada vez... Aí eu ficava ouvindo, a minha fala, né? O que eu digo é ele distribuindo isso por outras pessoas. Então, eu não quero dizer assim, que o fato da criança não ser punida, naturalmente ela vai virar uma tirana. Ela vai virar uma tirana se ela não for educada, né? Se ela não for cuidada, se ela não for... Porque a tirania, muitas vezes, é uma forma da criança chamar atenção sobre si. Se você fizer uma pesquisa, nossas crianças estão vivendo solitariamente. Nossas crianças, elas são sós dentro de casa. Muitas vezes, essas crianças ficam sozinhas dentro de casa. Aí vira realmente o grande problema é a televisão. Né? Ela e a televisão são ou ela e o computador são 2 parceiros, né? Na ausência de qualquer outra intervenção. E é óbvio que falta a essa criança uma relação afetiva, uma presença na vida dela que possa orientá-la, né? E dizer, olha, e discutir cada situação, né? E conversar sobre as situações que ocorrem. A tirania e o consumo são comportamentos também aprendidos, como a violência, né? De modelos, né? Que dizem isso. Então, não é só não bater, né? Aquele filme, ele é muito... ele é um exemplo prático disso, né? Não é só não usar a violência, não usar qualquer outro comportamento, né, que possa gerar na criança um modelo que ela, obviamente, vai incorporar, que não seja saudável para a nossa sociedade. Né? E você vê, as meninas estão assim, né? Não só consomem, mas como tem um modelo, um padrão que ninguém pode sair daquele modelo e padrão. Então, nós adultos temos que pensar nisso também.
né? Eu coloco que essa também é essa ausência, né, da relação com a criança, essa presença boa na vida da criança que o adulto pode ter, também é uma situação de violência. É uma situação, porque aí você sai da violência física para uma questão de negligência, de ausência, né? E aí você produz realmente uma criança que sabe muito bem negociar, né, com o adulto a culpa da falta da presença dele. Então ela vai exigir do adulto e ela vai cobrar em dobro dele, porque ela é inteligente, né? Ela sabe o que está se passando ali, ela vai cobrar em dobro dele e da sociedade aquilo que não foi lhe dado como um direito, né? Então, acho que esse é um caminho que a gente pode percorrer nessa reflexão. Boa noite, Angélica. Olá. Meu nome é Maria Helena, eu estou encantada com a sua palestra. Obrigada, Maria. Porque eu fui professora de escolinha infantil por 10 anos. E isso serviu para eu educar o meu filho. Eu tive uma diretora que, entre outras coisas, na reunião dos pais, ela dizia: quando você estiver nervoso, grite com o seu chefe. Quando você quiser bater, bata no delegado. Mas não nas nossas crianças. Sim. Então, eu eduquei meu filho sem bater, ele casou com uma moça que não apanhou e que não ouviu gritos, e eles educam os filhos deles de uma forma fantástica. Então, eu acho que a criança realmente é reflexo do que elas vê com os pais. Aquele pai que buzina no trânsito, aquele pai que é intolerante, todas essas intolerâncias. E essa minha experiência com escolinha me ajudou muito a educar o meu filho. E hoje eu consigo intrometer na vida dos meus amigos e ajudar muito. Tá? Então, tratando... eu só faria, eu estou rindo aqui porque eu acho assim, que nós temos que ser muito assim, cuidadosos no sentido de não tolerar nenhuma violência, né? Então, quando estiver muito nervoso, né, sai, respira, conta, né? E esse é um exercício que a gente faz com as crianças. Você pode se antecipar a uma situação. Quando você está lidando com uma criança e você conhece bem ela, você sabe que ela está chegando num lugar em que ela vai realmente extrapolar. Então você pode se antecipar, né? A gente chama isso de pedagogia da presença, né? Da pedagogia do olhar. E não há nada que justifique nem um soco também no delegado, né? Nem um soco no chefe, mas uma resposta às provocações das relações com essas pessoas como igual, né? Porque, na verdade, o que você está trazendo para a gente é que muitas vezes as situações de estresse e de tensão fora de casa trazem para dentro de casa, que é o espaço privado, onde a pessoa realmente coloca suas questões de uma forma com menos cerimônia, né? Com menos economia, aí... mas a gente, eu acho que pode colocar isso numa situação de entendimento, né? Na minha vivência, eu aprendi que realmente tratar a criança como você trata os adultos é muito importante. Uhum. E eu tive várias experiências de ver a criança chegar na escola com os ombrinhos baixos, porque eram oprimidas em casa. E quando você trabalha a autoestima dessa criança, ela volta a levantar o peitinho e ficar valorizada. São pessoas diferentes. Tem uma experiência no mundo que eu acho que vale a pena depois, se alguém tiver interesse em pesquisar, que é uma comunidade ao norte da França, né, que depois da Segunda Guerra Mundial, a comunidade se reuniu e disse assim que nunca mais, né, eles queriam passar pela humilhação, pelo sofrimento que eles tinham passado, né? E porque faltou muito, as relações elas se deterioraram muito durante a guerra. E que para isso eles precisariam investir na educação das crianças. E eles criaram um modelo, que eu não sei se todos já ouviram falar, que é em Reggio Emílio, né? Que é muito
muito forte, talvez a melhor educação infantil do mundo, porque eles criaram um modelo de educação em que as crianças, elas são capazes, elas são potentes, e ali há um projeto político de não se ter mais cidadãos, né, que se submetam ou que tenham poucas relações, relações duvidosas com o outro numa situação de dificuldade. Né? Mas aí houve um investimento de toda a comunidade e eles fizeram todo o movimento. E é muito interessante perceber porque vai gente do mundo inteiro pesquisar aquela comunidade e aquele jeito de ser, de educar naquela comunidade, onde não cabe a violência. Né? Não cabe a violência, porque é justamente para fortalecer a autoestima das pessoas, para que elas sejam potentes frente a todas as outras dificuldades. Uma boa noite, Angélica. Boa noite a todos. Olá. Primeiramente, de igual maneira, parabenizá-la pela palestra. É uma honra estar aqui. Primeiramente, queria dizer que para nós que somos, parece, ao meu ver, todos que estamos aqui, é lógico, parece meio lógico falar sobre a nossa responsabilidade perante as crianças, os adolescentes, os idosos, ainda mais a nossa profissão, que lidamos com o direito diretamente. E apesar que na prática, às vezes, não é o que nós na teoria aprendemos, né? Eu gostaria de trazer à tona, hoje em dia, né? Hoje em dia a gente trata com um mundo que é globalizado, que o sistema nos impõe nossos pais saírem de casa, os pais das crianças, desde do seu recém-nascido, não é verdade? Para trabalhar, para trazer dinheiro. A gente utiliza a globalização muitas vezes como desculpa para a falta de relação social, falta de contato, não é? Fala que a globalização impede que a gente tenha contato, que é uma grande mentira, quando deveria aproximar-nos, né? Aproximar-nos. E diante disso tudo, eu gostaria de uma resposta sua, de uma forma mais prática. Como que a gente poderia fazer, tirando toda essa questão principiológica, que é o respeito, que é a dignidade da pessoa humana, não é? Tratar as crianças e os adolescentes de forma igual, de forma adulta. Eu queria que você trouxesse para mim uma resposta mais prática diante de todo esse dinamismo que hoje a sociedade enfrenta. O que nós podemos fazer para a criança, sendo que o contato diário com a criança cada vez mais diminui, com relação aos pais falando, obviamente. Né? Cada vez mais diminui e, por conseguinte, como você mesmo pincelou há tempos atrás, o contato com a internet, com o computador, cada dia mais a gente vê pessoas, meninas de 1, 2, 3 anos, crianças, mexendo na internet, Orkut e aquilo mais. Até que ponto isso é válido para a criação e até que ponto isso é responsável por esse tipo de violência, por esse tipo de falta de responsabilidade dos pais perante os seus filhos. Eu acho que tem uma coisa que a gente diz em relação à televisão, né? Que é uma coisa assim muito prática. O controle remoto é nosso. Né? Quem liga e desliga a televisão somos nós. Né? Quem cria o hábito e a cultura de ver televisão somos nós. Né? Então, pode parecer muito óbvio, mas não é. Né? Assim, a criança ela pode ter horários para ver televisão, ela pode ter horários para usar o computador, mas muitas vezes nós adultos nos acomodamos porque é um momento que a gente também está tranquilo. Né? Às vezes a gente chega do trabalho e a criança está vendo televisão e viu o dia inteiro e continua vendo, e para nós, às vezes, a televisão representa realmente um fator de descanso. Então, eu acho que olhar a criança com autonomia, eu acho que sustentabilidade tem a ver com autonomia. Né? Olhar a criança, esse filme, quando a criança quer escolher usar uma roupa, e a gente acha que do ponto de vista da gente aquela roupa não é adequada, mas é adequada para ela, né? Claro, óbvio, protegendo sempre a criança, mas ela a fazer escolhas desde muito pequena,
né? A entender que são escolhas e que cada escolha tem uma consequência, desde muito cedo, né? Você está caminhando para pessoas que vão realmente ter crítica em relação ao entorno, em relação à vida, vão ter diálogo com os pais, não vão ter melo, né? Porque muitas vezes você diz não assista a televisão e a criança espera você sair e liga a televisão, né? Mas a criança, quando ela é responsabilizada e tratada, né, de uma forma respeitosa, ela devolve isso para você, né? Ela trata você do mesmo jeito. Então, uma coisa prática eu acho que algumas coisas a gente não tem como mudar, não está no nosso poder mudar, né? E eu acho que a gente tem que tratar e cuidar delas dentro do nosso referencial e dentro da nossa possibilidade, da melhor forma possível, da forma mais responsável possível. Mas não há como você dizer para uma criança para ela não usar o computador. Agora, que uso do computador que nós vamos fazer, que eu acho que é a grande discussão. Né? Que o uso como é que você vai negociar isso com a criança e ela vai respeitar essa negociação, porque ela respeita, quando há um trato, quando há um acordo, ela respeita. Se a criança for vista da forma devida, ela vai respeitar isso com você, o tempo de usar. Se ela burlar, é porque é natural que na idade dela, ela faça essas tentativas. É comum. E você, adulto, é que é responsável por reorientar esse processo de negociação com ela. Em relação a cada coisa. Eu acho que a grande questão, né, na formação da criança é que educar dá muito trabalho. Educar dá muito trabalho. Porque não é uma coisa de um dia, de dizer uma vez. Né? É você, a todas as horas, todos os dias, estar ali acompanhando a criança, repetindo, né? Olhando, presente. Isso dá muito trabalho. É muito mais fácil você chegar em casa, né, e ligar a televisão. E a criança continuar vendo televisão, e você ter o tempo para você, né, estar com você, arrumando também as suas coisas que estão desarrumadas de um dia, às vezes perverso. Né? Mas a gente tem que ter consciência disso. A gente tem que ter consciência que está ao nosso alcance a organização dessa rotina cotidiana da vida da nossa família. Né? E não abrir mão desse direito, porque esse é um direito seu, como pai, né? Como adulto. Né? Não abrir mão do direito de ser responsável por essa vida. Então, eu acho assim que exemplos... E eu acredito até que não há fórmula. Cada família vai encontrar o seu jeito. Cada situação é uma situação singular. E a gente não quer homogeneizar. Existe a singularidade dos sujeitos e dos sujeitos aí que tem que ser respeitada. Né? Mas eu acho que a presença, a atenção e a determinação de se colocar nesse lugar é uma decisão nossa. É uma decisão nossa. Como adulto responsável por essa vida, né, que foi uma escolha nossa. E não envolve aí nenhum conceito moral, nenhum conceito moralista, não nesse sentido, mas no sentido do que a gente pretende para a nossa sociedade, que a gente não pode perder o quanto a nossa vida repercute e sofre repercussões das outras relações sociais. Ter essa clareza. Eu acho que quando você consegue manter uma relação de igual, de respeito, de acreditar que é possível, você consegue convencer essa criança de que é possível. E você vai ter uma criança... a não ser, gente, a gente está falando aqui de crianças que não têm dificuldades. Algumas crianças têm dificuldades comportamentais. E elas precisam ser cuidadas. Né? Mas a gente está falando aqui de crianças que não têm essas dificuldades. Não sei se é muito prático, porque é o cotidiano, cada dia, né, ele se faz um dia na vida das relações, sejam elas quais forem. Boa noite, Angélica.
Eu sou Felipe, editor do site da CPFL Cultura. A gente está transmitindo agora essa palestra. Antes de mais nada, repasso os parabéns aos internautas aqui que estão adorando a sua palestra. A gente escolheu uma pergunta da Raquel, ela te acompanha de Salvador, na Bahia, e ela quer saber a sua opinião sobre a inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais na rede regular de ensino. É um direito das crianças estar em todos os espaços que todas as outras crianças estão. Então, as crianças com deficiências, elas têm o direito de frequentar e de estar em todos os outros espaços. Elas são iguais. Elas são iguais nas diferenças que elas têm. Então, agora, às vezes o que acontece é que, isso é uma novidade na nossa sociedade, as pessoas se dizem despreparadas para isso. E isso é mais um desafio, porque quem tem essa experiência vê que é uma gostosura, sabe, ter essas crianças conosco, porque elas são especiais e nesse sentido, de serem pessoas especiais, nas suas deficiências. E elas têm que estar incorporadas em todas as ações da sociedade, com todos os direitos. Uma são, sim, porque a gente diz assim, que tem um perfil de criança que provoca uma maior ação de violências. E as crianças, essas crianças, não é só o fato de não estarem incluídas em todos os espaços da sociedade. Elas também, muitas vezes, são vítimas de outras violências apenas por serem crianças diferentes. Então, eu acho que nós, como sociedade, também temos que incluir essas crianças, trazer essas crianças para um convívio de igualdade com todas as outras crianças. Boa noite. Boa noite. Aquele filme que foi passado ali, das crianças tendo os pais como modelo, né? E a gente notou ali que o problema mais sério não é exatamente a falta de contato, e sim o contato, não é isso? O contato com um modelo que não é apropriado. Aquele filme ali, realmente ele mexe muito com a gente, porque a gente se sente muitas vezes impotente de estar vivenciando uma situação onde você vê isso acontecendo e você vê que você está entre você e a criança, existe o pai ou a mãe, existe um poder, né, dos pais, e você fica aflito com essa situação, querendo buscar uma forma de corrigir. Só que você não tem como chegar lá. Eu queria saber, nesse caso, que eu acho que é cotidiano, né, para você, que deve ser muito, muito frequente, qual que seria uma boa via para a gente poder fazer alguma coisa que eu sinto muitas vezes que é difícil você intervir, né? Nesse caso, eu gostaria de ter um parecer seu. Assim, nesses anos todos de experiência, eu tenho uma ideia um pouco diferente. Eu acho que a maioria daqueles adultos, eles não se dão conta. Né? Eles não estão percebendo a influência que eles estão tendo ali. E quando você traz a questão de quando você percebe que ao seu lado, né, ou na sua comunidade, ou na sua vizinhança, você tem crianças em risco porque o adulto tem um comportamento que não é adequado, nós temos todo um aparato legal em relação a isso. Né? Assim, nenhuma criança tem que ser submetida a qualquer tipo de risco. Né?
E a nossa legislação diz que o responsável, né, o cuidador principal, o responsável legal, ele tem que dar conta disso. E você tem mecanismos para intervir. Mas a minha experiência diz que uma conversa, uma primeira conversa e uma boa conversa com esse responsável, normalmente ela dá um resultado muito bom. Porque muitas vezes esses pais, ou nós pais, amamos nossos filhos. Eu vou me incluir assim, nós amamos nossos filhos. Muitas vezes nós tomamos atitudes e fazemos coisas muito mais no piloto automático do que com a intencionalidade de fazer mal ao outro. E quando a gente realmente se dá conta de que é possível que a gente esteja fazendo mal ao outro, a gente vai buscar, né, a compreensão disso. E eu acho que é importante ter apoio para isso. E eu acho que as organizações deviam estar mais preparadas para acompanhar as famílias. O Brasil tem um plano de convivência familiar e comunitária que é um exemplo. Né? É um exemplo. Agora, nós ainda não conseguimos atingir em políticas públicas, eu acho que a gente está caminhando para isso, mas a gente ainda não conseguiu atingir, né, uma política pública que desse conta dessa mudança de hábitos, de valores, porque não dá conta mesmo. Né? Nós não temos ainda uma estrutura. Nós temos um aparato legal e não temos uma estrutura. Eu não sei se você sabe como funciona isso. Qualquer violação de direito, qualquer cidadão, ele é dotado, né, da capacidade de intervir num ato de violência ou num ato de ilegalidade. Muitas vezes nós não fazemos porque nós não queremos nos expor e nos envolver diretamente com aquela situação. Então, por exemplo, hoje no Brasil, a Secretaria Especial de Direitos Humanos tem um recurso que é o Disque 100, que é um número que qualquer cidadão, percebendo que qualquer criança está sofrendo qualquer forma de violação, ele pode discar para esse número e ele será atendido. Né? Ele será atendido. Cada município do nosso país tem um Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, que é um mecanismo democrático da sociedade participar da organização de atendimento a essas crianças. E dentro desses conselhos existem os conselhos tutelares, né, que são escolhidos pela população. Muita gente não sabe disso, muita gente nem sabe, nunca votou no conselheiro tutelar da sua região. Mas eles são escolhidos pela população local. É só você acompanhar e votar e escolher uma pessoa que possa se responsabilizar pelo acompanhamento, pela orientação das famílias que são daquela região. Então, nós temos mecanismos. Né? E os mecanismos, eles são transparentes, eles estão aí. É que nós, muitas vezes, desinformados, não fazemos uso deles. Então, nós, nesse ponto, temos que nos apropriar, de fato, desses mecanismos. Tanto do nosso direito de escolher quem é que vai cumprir esse papel, quanto do nosso direito, como cidadão, de proteger outros cidadãos, ou que não precisam necessariamente ser crianças, podem ser outros adultos que estejam sofrendo violação. Então, mas, respondendo à sua pergunta inicial, eu diria que é muito interessante você perceber que quando você coloca isso para um responsável, um familiar da criança, ou o pai ou a mãe, a resposta, na maioria das vezes, é positiva. Né? Às vezes não é tão positiva porque tem um comprometimento ali, que aí também precisa ser cuidado. No caso de uma dependência química, que a pessoa não dá conta sozinha de resolver aquilo e precisa de ajuda. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser, eu acho que antes da gente ser, né, aquele que aponta, né, eu acho que a gente tem que ser aquele que cuida e que abraça, né, e que protege e que é generoso, né, no cuidado. Né? E esse cuidado tem que ser extensivo ao autor da violência. Isso é uma coisa que a nossa sociedade ainda está começando a compreender. Né? Nós temos que também ser cuidadosos, né, com aquele autor. Aquele autor da violência, ele às vezes ele é produto de uma sociedade perversa.
então ele também precisa de cuidados. Então, eu acho que esse é um outro viés, que isso não dá para a gente tratar exatamente aqui, mas eu acho que a questão da justiça restaurativa, né, da gente colocar o autor da violência com a vítima da violência e gerar empatia entre essas pessoas pelas razões, né, e você caminhar para a solução de um conflito de forma pacífica, né, de forma, uma coisa assim, que eu acho que é um ideal. Né? É um ideal que eu acho que a gente deve perseguir. Boa noite, Angélica. Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui. Eu quero nos chamar para uma reflexão a respeito de alguns pontos fundamentais. É sobre a sustentabilidade ambiental na família e na escola. O pai provedor, alguém disse que jogou a toalha, por razões que ele atribui a uma pretensa emancipação da mulher em prejuízo do equilíbrio da família, vez que ele deixou de ser esse provedor. A maioria dos profissionais da educação, principalmente os professores, é mulher. A emancipação feminista levou a mulher a cuidar menos da casa dos seus filhos e cuidar mais dos filhos dos outros, chegando a adotar. Nós temos, eu trabalho no meio, é perceptível como a escola adota crianças. Um erro não vai resolver. O conselho tutelar não vai resolver. Se nós estamos degradando a família. Bom, isso aí todo mundo sabe. Agora, o que me fere mais no pensar é como imaginar o universo plenamente lúdico da criança um ser tirano. Recentemente, a mídia escrita, foi a que eu vi, divulgou que o Ministério Público acusou um autor de novela por produzir uma criança, menina, tirana, perversa, numa novela, e o autor teve que se retratar perante a sociedade, perante as autoridades, e eu fico insistindo, como é que pode, no universo plenamente lúdico da criança, um ser perverso? Eu gostaria que você esclarecesse melhor essa questão da tirania e da perversidade. Eu gostaria de discordar num aspecto, que é a questão da ausência da mulher da família, e que isso pode causar um desequilíbrio. Essa é uma grande conquista da sociedade em termos de igualdade entre todas as pessoas, né? É o lado positivo. Né? E há como dividir um pouco essas relações, porque você sabe que muitas vezes essas mulheres, principalmente, elas assumem 3, 4 jornadas de trabalho, né, para dar conta dessa situação toda. E eu acho que, mesmo assim, é possível preservar uma relação com as suas crianças. Porque a presença, ela é também uma presença que vai além da presença física. Né? Eu sei. A síndrome da mãe heroína? Talvez, né? Talvez. Eu não sei, eu não vou percorrer esse caminho, porque eu acho que ele daria margem a um outro programa aqui, né? Da gente pensar um pouco na situação das mulheres,
né, do papel delas nessa correlação aí de forças da sociedade. Mas eu penso que tanto a questão da perversidade quanto a questão da tirania, elas são produtos da nossa sociedade, né, e muitas vezes mecanismos de defesa da criança para sair de uma situação difícil, né? Então, eu penso que a escola, ela tem que, eu acredito que, assim, eu estou falando de um lugar muito especial, de alguém que esteve dentro da escola durante 24 anos, né? Da escola pública. Então, eu me sinto em condição de dizer isso. Eu acho que a nossa escola, ela tem que aceitar o desafio que a sociedade está colocando para ela e não temer esse desafio, né? Porque a escola tem condições de produzir uma relação diferente com a sociedade, né? Sem adotar. Né? Mas a tutela não é boa em condição nenhuma. Né? Eu acho que a autonomia é que tem a ver com a sustentabilidade. Né? E aí sim, eu acho que existem espaços e podem ser criados espaços alternativos como soluções para um momento que a sociedade está vivendo, em que para a criança não ficar só dentro de casa. Agora, ela não precisa ter esse papel dentro da escola. Pode ter esse papel em outros locais. E a escola pode ser apenas um espaço físico localizado, que é uma referência por onde passam todas as crianças e todas as famílias. Então, ela não pode se eximir nem um pouco da responsabilidade dela em relação a essas questões todas. Né? Porque se tem um espaço público por onde passam todas as crianças e todas as famílias, é a escola. Né? Então, esse espaço ele tem que ser promovido a um lugar de referência mesmo, de educação, muito mais do que de formação e de transformação. Né? Mas para isso é preciso que a escola não se veja coagida, a escola como instituição, mas se veja convocada e convidada a participar desse desafio e dar uma resposta diferente para o grande impasse que ela vive hoje. Né? De estar completamente acuada, né, e podendo estar de um outro jeito na vida das crianças, das famílias e da sociedade como um todo. Né? Angélica, Oi. Mais uma pergunta da internet, da Márcia Rosiello. Ela te pergunta assim: será que não deveriam ser intensificadas as escolas para os pais, orientações de pais, para que eles possam fazer reflexões sobre a infância? Isso é uma política pública. Existe, assim, dentro do nosso continente, existem 3 países que conseguiram avançar em relação ao direito da infância. Né? Que foi a Venezuela, Uruguai e a Costa Rica. E a Costa Rica é um exemplo exatamente nessa questão. A Costa Rica incorporou a questão da educação da família, né? Aí é uma outra discussão, trouxe para dentro da escola, não como algo que foi imposto à escola, mas como a escola entendeu e trouxe essa questão para o seu interior, de educação das famílias, né? E tem tido um programa, eu tive a oportunidade de conhecer, um programa assim, exemplar em relação do quanto os professores se aproximaram dessas famílias, e aí acabou aquela distância que a gente viu naquela charge, né, entre a família e a escola, né, tendo a criança ali no meio, sem saber exatamente quem é ela nessa situação, e a escola e a família estão fazendo uma composição na educação das suas crianças. E isso tem sido um trabalho assim muito bonito de se ver. Então, eu acho que isso é política pública. Né? É um pouco desse novo lugar que a escola talvez possa assumir como desafio para não mais um trabalho ser feito pelo professor, que é a grande vítima, mas como o professor assumindo esse papel também
de potência e de responsabilidade na educação da sociedade. Passamos para a última pergunta da noite. Passamos com a curadora do módulo, Samira. Obrigada. Angélica, você, com a sua palestra, indicou claramente que nós hoje utilizamos duas pedagogias com os nossos filhos, a da dor e a do amor. E, de alguma forma, criamos aí algumas distorções, porque a pedagogia da dor está se sobrepondo à pedagogia do amor, e eu acredito que, como você disse, a maior parte de nós, pais, amamos nossos filhos e não gostaríamos que essa fosse a pedagogia predominante. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Angélica, em relação às questões da convivência da criança com a natureza. Porque o que eu vi quando eu eduquei meus filhos, há quase 30 anos atrás, que nós ensinamos as crianças a temer a natureza. Então, assim, sai na chuva, cuidado, você vai se molhar e vai pegar um resfriado. Não põe o pé na lama, porque você pode pegar uma doença. Não chega perto do lago, que você vai cair e se afogar. Então, uma série de cuidados onde a criança, até hoje eu assisto isso, eu moro no Rio de Janeiro, que os pais pegam as crianças bem pequenas e quando chegam na beira d'água, as crianças começam a gritar com medo do mar, com medo da água. E o pai tem que fazer toda ali, né, uma história para que a criança bota o pezinho na água e vê que não vai acontecer nada, etc. Então, eu fico pensando assim, se parte dessa sustentabilidade que a gente quer para as crianças não tem a ver com que elas se reapropriarem da natureza. Porque o que a gente vê hoje são crianças com muitos distúrbios, hiperativas e estressadas. Crianças que dormem pouco. Cada vez eu leio muito essa literatura em que os pais levam as crianças, porque as crianças não dormem bem, não se alimentam bem. E a gente sabe que um dos melhores remédios para combater o estresse da criança é justamente colocá-la em uma situação lúdica, onde ela possa exercer a sua imaginação de criança, onde ela possa brincar, etc. Então você, assim, que eu sei que foi uma mãezona e que convive até hoje com muitas crianças, é mãe de muitas crianças, principalmente crianças pobres, crianças da periferia, eu queria que você me dissesse como é que a gente faz para fazer com que as crianças olhem para a natureza de um jeito diferente do que a gente olhou ou as ensinou a olhar. Eu acho que existe uma diferença, e a gente pode falar de crianças e crianças, né? As crianças, talvez, porque eu acho que as crianças são muito naturais nas relações delas. E elas não temem a princípio, por princípio. A relação das crianças com a natureza, a meu ver, é sempre muito... É uma coisa muito boa para elas. Elas se sentem muito à vontade, né, de andar. Qual é a criança que não gosta de tomar um banho de chuva, de andar descalça, de percorrer, de entrar no mato, né, às vezes de brincar com os animais? E eu acho que essa relação de empatia, né, com a natureza é natural da criança. Eu acho que, mais uma vez, somos nós adultos, né, na mediação dessa relação, que impomos alguns padrões nossos em relação à criança. Eu lembro assim que quando eu mudei para Guaratiba, os meus filhos acordavam com um monte de perereca, né, dentro de um... E me ensinaram a perder o medo de perereca. Né, porque eles chegavam com uma família inteira de pererecas e jogavam em cima de mim. Às vezes eu estava dormindo e jogavam, mãe, achamos uma família inteira de pererecas, e as pererecas. E no início eu tinha medo, e eles me ensinaram a perder o temor da perereca, e não só da perereca, como de outras tantas relações que eu acho que não é só para criança. Né? Eu acho que essa relação de contato com a natureza, né, dessa sinergia que esse contato pode trazer para a vida da gente, eu acho que a criança tem.
talvez as crianças urbanas tenham poucas oportunidades. E aí elas realmente estranham, criam uma situação de estranhamento quando elas têm a oportunidade, porque não faz parte do cotidiano e das vivências dela. É um novo que, às vezes, o novo ele é temeroso. Né? Então, eu acho que não é a criança exatamente que tem, é a falta de oportunidade. E eu acho que a gente tem que produzir essas oportunidades. Não só as famílias, como também as escolas. Né? Produzir essa oportunidade desse contato, dessa admiração. Né? Uma vez eu estava subindo e começou a chover. Eu falei, ai, meu Deus, está chovendo. E aí uma criança falou assim para mim, não é bom? Não é bom que está chovendo? Eu falei, é ótimo. Né? É ótimo que está chovendo, porque, né, assim, poxa, Angélica, olha as plantinhas, elas estão adorando. Eu falei, é mesmo, né? Quer dizer, o impacto que eu tive naquela caminhada, né, e eu aprendi, né, e eu acho que é essa a grande sacação, né? O quanto a gente pode aprender com as crianças do que realmente a vida na relação com a natureza e na relação com o outro pode ser boa e pode ser produtiva. Angélica, muito obrigado por essa